Fala pessoal, estamos aqui mais uma aula aqui de GML. Hoje vamos falar de listas, sobre listas, tá? Essa ferramenta é muito importante em várias situações que pode acontecer aí no decorrer da nossa produção de jogos, né? Se você ainda é um iniciante em GML, sugiro que aprenda funções mais básicas. Essa função aqui ela é um pouco intermediária, vamos dizer assim. Eu separei um compilado aqui das funções e vou explicando aqui, fazendo um passo a passo com vocês, certo? Vamos lá começar. Eu já criei um objeto, eu tenho aqui a sala criada, certo? Tem uma sala criada e criei o objeto lista aqui, certo? O objeto lista eu coloquei lá dentro, ele está aqui, ó, nesse ponto, beleza? Então vamos começar a trabalhar nele. Inicialmente vamos trabalhar só no evento create, tá? Eu fiz esse outro desenho aqui que é para desenhar, para a gente ver a lista visualmente no GameMaker quando for rodar, né? Mas vamos trabalhar somente com o objeto, o evento create, tá bom? Primeira coisa, o que é que vamos fazer? Declarar, né, as variáveis que vão guardar a informação dessa lista. Então elas têm que ser global, tá? Normalmente a gente usa global, que é para todos os objetos ter acesso a ela e todos os eventos ter acesso a ela, tá bom? Então como é que a gente cria a variável? Vamos lá, global var, vou chamar ela de lista, tá? Bem intuitiva. Então, para criar uma lista, nós usamos esse comando aqui, o dslist create, beleza? Fechou os parênteses, dslist create. Mas realmente a lista ela só é criada quando a gente dá uma identificação para ela. E no caso a identificação é onde ela vai ser guardada. Ela vai ser guardada onde? Nessa variável lista, tá? Então a gente faz dessa forma aqui, ó. Lista recebe a criação da lista, entendeu? A variável lista recebe a criação da lista. Então, para vocês darem uma visualizada, no evento draw aqui eu fiz uma programação simples para a gente visualizar a lista, como é que fica, tá bom? Essa lista aqui ela tem 20 espaços, ela está desenhada de 20 formas, mas ela não tem espaço, ela só foi criada, beleza? Só para a gente dar uma olhada visual nela. O que acontece? Nesse momento aqui que nós criamos a lista, vou determinar aqui, vou colocar um comentário dizendo assim, criação da lista, certo? E vamos criar e vamos também aprender a destruir a lista, tá? No mesmo momento que a gente cria, vamos destruir. Como é que a gente destrói? A gente vai usar o seguinte comando, o dslist destroy, certo? Aí ele pede o que? O ID da lista. Qual o ID da lista? É essa variável que a gente armazenou, lista, certo? Então, o que acontece? Nós estamos determinando, dizendo para o programa destruir essa lista. Vamos ver como é que fica. Está compilando. Está aqui, ó. A lista, na verdade, só está os quadrados desenhados. As informações da lista não tinha. Vamos voltar aqui um pouquinho. Deixa eu cancelar essa destruição da lista, para vocês verem como é que fica. Tá vendo? A lista está criada e todas as informações dela estão indefinidas, ou vazias, ou nulas, né? Vamos dizer assim. No caso, a dslist ela destrói tudo que for da lista, tá? Então é isso. Eu vou deixar ela apagada aqui para a gente dar continuidade aos estudos. Agora vamos para a categoria inclusão de dados em uma lista.
Existem várias formas de incluir dados em uma lista. O mais usado deles é o DSList ADD, beleza? Esse DSList ADD, ele pede pelo menos duas situações ali, né? Dois argumentos, que é o ID a gente já sabe que é lista, e tudo que for adicionado aqui vai ser adicionado na lista, em ordem. Por exemplo, vou fazer uma lista aqui de 1 a 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Quer dizer que eu adicionei todos esses números dentro da lista. Vejam, vamos ver como é que vai ficar. Está aqui, ó. De 1 a 10 está adicionado. Beleza? Então, esse list ADD, ele adiciona, por exemplo, eu adicionei esses 10 números, mas depois, em outra situação, eu quero adicionar mais 3 números. List ADD. O ID da lista é lista. Certo, aí eu quero adicionar o que? Os números que faltam ali. Vamos dizer, o 11, o 12 e o 13. Pronto. Quero adicionar mais 3 números à lista. Então, ele dá sequência, né? Dá sequência sempre em ordem. Pronto, ele viu que a próxima célula vazia da lista seria essa depois do 10 e ele já acrescenta aqui. Beleza? Por exemplo, se eu não colocar, por exemplo, o 2 nem o 8. Não vou colocar o 2 nem o 8. Vamos lá ver como é que fica. Pronto, ó. Ele acabou de dar um erro aqui. O que acontece? Ele não pode continuar se essa célula estiver vazia. Essa célula estiver vazia. Então vamos adicionar aqui duas aspas. Certo? Vamos lá ver como é que fica agora. Ó, ele preencheu com um espaço em branco. Na verdade está vazia. Ela não está indefinida, né? Ela não é nula. Ela é uma célula onde ela tem uma informação. Que informação é essa? Vazio, entendeu? A informação dela é vazia. Há uma diferença entre a célula em branco, a célula vazia e a célula indefinida, né? Então é isso. Nós vimos aqui que esse DSList ADD ele adiciona um valor atrás do outro. É uma sequência, sempre na próxima casa, né? Bom, então vamos para a próxima. Vamos usar o DSList Insert. Esse DSList Insert, ele pede o ID, lista, ele pede a posição que eu quero adicionar. Por exemplo, vou adicionar o número 2 que está faltando ali, né? O número 2. No caso, na posição primeiro, ele está aqui, ó. O 1 aqui, ele representa a posição 0 da lista, tá? E esse, as aspas aqui, ela representa a posição 1 da lista. Então eu quero colocar na posição 1, logo depois da 0. Qual o valor que eu quero colocar? O 2, certo? Tá aqui, tá adicionado. Então vamos lá ver como é que fica. Tá adicionado não, tá inserido, né? Como vocês puderam ver, ele adicionou entre o que era aspa e o 1. Ele adicionou e todo o resto das informações desceram um espaço na lista, né? Desceram uma casa, uma casa para baixo. Isso acontece quando você usa o insert. Você insere naquela posição da lista e todo o resto ele toma a posição à frente, né? Então o insert ele faz isso. Mas tá, como é que a gente vai, por exemplo, corrigir
esses espaços aqui, que está faltando o 2 e o 8. A gente pode usar a seguinte função, o ds list replace. O ds list replace, ele pede o id, ele pede a posição, no caso, posição 1, e o valor para inserir na posição 1 é o 2. Ó, diferente da insert, que insere entre um e outro, o replace ele substitui o valor que está naquela posição. Vamos dar uma olhada? Tá aqui, ó, substituiu o valor que estava na posição. Estava o valor vazio e agora está preenchido, né? Está substituído. Então o replace serve para isso, para substituir, deixa eu colocar a legenda aqui, substituir o valor existente, né? Existente, vou colocar assim, substituir o valor existente. Beleza, então a gente pode usar ela também. Tá, eu vou usar essa daqui na próxima função, mas deu para entender o replace, né? Ele substitui um valor que já está na célula. Tem essa função também, o ds list set. Ele pede o id igual ao replace, lista, a posição, vamos dizer, ó, posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse daqui está na posição 7. E eu quero incluir o que? O 8 que falta, né? Está faltando o 8. Certo, vamos ver como é que fica. Está aqui, ó. Ele incluiu o 8. Ele alterou, ele substituiu igual o replace, né? Mas tá, qual a diferença desses dois aqui? Observe aqui que o replace ele substitui o valor existente naquela casa, tá? Na casa deixa eu colocar aqui, na posição determinada, né? Substitui. E o ds list set ele insere um valor, independente ou não se ele existir ou não na posição determinada, né? Vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Insere um valor na posição determinada. Tá aqui, veja. Deixa eu colocar outro ds list set, certo? Lista. Agora eu quero colocar, veja só, ele tem 12 posições preenchidas. Então se eu colocar aqui número 15, eu quero a 15ª posição, eu quero colocar um 20 lá. Vamos ver, coloquei 20 lá. Vamos ver o que acontece. Ó, ele colocou um 20 aqui e preencheu as outras duas últimas com 0. Isso é o que o set faz, né? Ele inclui o valor, mas ele também pega tudo que está entre as células vazias, das células vazias que está entre as posições, ele preenche com 0. Vamos subir mais um pouquinho, deixa eu botar 19 aqui para vocês verem. Uma casa mais avançada. Pronto, aqui. Ele colou lá naquela posição, colocou lá o valor na posição e preencheu todo o resto com 0. Só que nas listas não pode ter espaços sem definição, né? Sem nulos, né? Entre os dados. O 20 está aqui na 20ª posição e todos os outros têm que estar preenchidos antes dele, senão não dá certo. E vamos cancelar esse ds list set e, por exemplo, vamos mudar só aqui e botar o replace, certo? São os mesmos argumentos, ó.
posição 19, o valor 20. Vamos ver se o replace ele dá conta dessa função. Ele não dá, ele não preenche nada. Não aconteceu nada, porque o replace não serve para isso. O replace ele serve para modificar um valor que existe. Ele pega o valor e troca por outro. O set ele inclui em qualquer posição. Vamos para a próxima categoria aqui. Deixa eu excluir essa daqui. Exclusão de dados. Exclusão de dados, certo? Exclusão de dados, nós usamos duas funções. Eu separei duas funções aqui para exclusões de dados. Além da que foi demonstrada, que foi a destruição da lista, essa daqui ela só destrói os dados dentro da lista, tá? Nós vamos usar o ds list clear. Beleza? Qual a lista que queremos limpar? É a lista, só isso. Ela só pede esse argumento aqui. Vamos ver o que acontece. Está aqui, ele limpou toda a lista, certo? Ele deixa tudo indefinido, tranquilo? Mas agora, deixa eu comentar aqui, deixar comentado para a gente ir para a próxima função. Lembre-se, isso daqui não deleta a lista não, ela não desaparece do sistema e não desocupa a memória não. Para desocupar a memória a gente usa o ds-list-destroy, que tira ela da memória e ela não fica sobrecarregando o sistema. Aqui só limpa ela, certo? A próxima mas eu não quero deletar, eu não quero limpar ela toda, eu quero somente deletar uma informação. A gente pode usar o ds list delete. Ela pede o id, sempre o id e a posição que ele quer deletar. Por exemplo, eu quero deletar agora o 5. O 5 está na 0, 1, 2, 3, 4, na quarta posição. O 5 está na quarta posição, certo? Então, vamos lá ver o que acontece. O 5 foi deletado e o 6 subiu a posição, né? Então é isso, ele não deixa o espaço vazio, ele preenche. No caso, se fosse o 8, 9 tomaria o lugar do 8, 10 tomaria o lugar do 9, 11 tomaria o lugar do 10 e assim sucessivamente. Então essas são as funções de exclusão de dados. São essas duas. Uma serve para limpar e a outra serve para deletar os dados específicos. Agora, deixa eu ver aqui, vamos para a próxima situação, que são a manipulação de dados, né? Manipulação de dados, certo? Temos a seguinte, vamos primeiro trabalhar com essa daqui, a ds list shuffler, acho que é assim que se lê isso, não sei. List. O que isso daqui faz? Essa função aqui, ela embaralha a lista, tá? Embaralha a lista. Isso é usado para, se você faz um jogo de cartas ou um TCG, não sei, ou para outras situações. Ele embaralha tudo que tem naquela lista, que pode ser... Eles são mais usados em jogos de cartas mesmo. Então vamos ver lá como é que funciona. Mandei embaralhar aqui. Ih, rapaz, eu acho que vai dar errado. Deu errado. Porque eu não coloquei aqui, ó, lista. Beleza, agora dá certo. Vamos lá embaralhar essa lista. Está aí, ó. Embaralhou a lista. Ele colocou vários números aleatórios, entendeu? Ele pegou e embaralhou.
Ó, saiu tudo da posição, do alinhamento, né? Então isso é uma função bem legal para resolver essas situações aí, né, de aleatoriedade. A próxima função agora vamos trabalhar com, se essa é para embaralhar, vamos ver a função de organizar, né? Se tem a de embaralhar, tem a de organizar. Sorte. DS list sort. Beleza, ela pede o ID, tá aqui lista, e ele diz se quer, no segundo argumento, se quer decrescente, ou crescente ou decrescente, né? Vamos ver a opção true, a gente responde com true. Se quer crescente, vamos lá de true primeiro, a gente ver aqui como é que vai ficar. Pronto, ele ficou crescente, ó. Foi do 1 até o 13, organizou ela de novo. Agora vamos tentar a decrescente. Deixa eu colocar false para decrescente. Aí, decrescente. Do 13 foi até o 1. É isso aí. São muito úteis essas funções também, para quem quer trabalhar, né, com listas. Às vezes você, por exemplo, você quer embaralhar um baralho, mas depois quando for demonstrar, vamos dizer, mostrar as cartas de uma forma geral, você pode pegar o mesmo grupo, né, a mesma quantidade de cartas ali e deixar elas de forma alfabética ou numerológica, organizado dessa forma. Beleza? Tá, vamos para a próxima função. Essa função se chama ds. Vou colocar assim, ds list empty. E ele só pede o ID lista. O que essa função faz? Essa função retorna para a gente se a lista está vazia ou não. Se estiver vazia, ela retorna true, tá? E se não estiver, ela retorna false. Beleza? Mas o que acontece? Vamos vir aqui. Deixa eu abrir aqui o objeto e vou no desenho. No draw, né? No event draw. Aqui é aquela tabelinha, tá? Algumas informações sobre aquela tabelinha e o preenchimento daquela lista. Visualmente, né? Mas vamos criar aqui um draw text. Eu vou dizer que ele vai ficar na posição lá em cima. Vamos dizer no 30, 30, certo? O que é que ele vai desenhar? Ele vai desenhar essa ds list empty. Ele vai dizer pra gente se essa lista está vazia ou não. Coloquei os parênteses certo? Coloquei. Deixa eu tirar essa daqui, coloquei no evento draw ali. Ele vai desenhar, vamos ver como é que vai ficar. Ó, ele trouxe o 0 pra gente. O 0 quer dizer que é falso, ela não está vazia. E é verdade, ela não está vazia, ela está preenchida. Mas se a gente vir aqui e, por exemplo, usar o ds list clear lista, certo? Lá embaixo de todo mundo. Vamos ver como é que fica. Ó, ela retornou pra gente 1, porque agora ele verificou que a lista realmente está vazia. Deu para compreender, né? Vamos lá. Eu vou deixar esse draw aqui e vou colocar uma outra função aqui, que é para ele retornar o quê? É uma função de retorno também. Ele vai retornar deixa eu ver, o ds list size. Ele só pede o id lista, ele vai retornar
quantos campos dessa lista, quantas posições dessa lista, quantos dados, né, estão dentro da lista, né? Mas deixa eu tirar essa clear aqui para a gente se sintonizar, porque senão... Não, vou deixar o clear primeiro para vocês entenderem. Vamos lá. Opa, vai dar um erro aqui. Deixa eu cancelar. Absorver o erro antes do erro dar. Não é um erro, não ia dar um erro, mas eu vou descer aqui. Vou colocar 60 para descer mais um pouco para não ficar em cima do outro. Na verdade, eu vou botar um comentário nisso para cancelar esse draw. Vamos lá. Ó, tipo, eu limpei a lista e ele retornou. Tem zero informações dentro dessa lista. Mas eu vou voltar aqui e vou cancelar essa limpada aqui. Tá aqui, pronto. Agora ele disse que tinha 13, tá vendo? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Realmente tem 13. Será que tem 13 mesmo? Vamos incluir aqui, por exemplo, no 13, eu vou colocar A, B, C, D. Pronto, tá A, B, C, D. Vou incluir aqui. Para ver como ele vai retornar isso aí. Opa, dei um erro aqui. O que acontece? Ele entendeu que o D era uma variável, verdade. Quando for colocar letras, tem que colocar como se fosse string, né, entre aspas. Não pode esquecer disso. Se colocar só a letra, o programa vai entender que ela é uma variável. Vamos ver agora. Tá aí, 17, ó. Ele colocou aqui. Olha que engraçado que aconteceu aqui. Foi essa separação aqui, ó, do 11 até o 12. O que foi que aconteceu aqui? Deu 17 informações, né? 17 campos preenchidos. Deixa eu mudar aqui para true para ver o que acontece. Isso aqui é inesperado. As letras ficaram entre os números. Ó, agora ficou uma coisa totalmente diferente, ó. Isso é um erro do Game Maker. Porque o B, o D, o C, não ficou nem A, B, C, D. Ficou totalmente errado. Eu acho que isso pode ser um problema quando você trabalha com strings e com números inteiros, né? Numeral. Isso é bom para aprendizado também, né? Pronto, se eu vou colocar aqui 14, 18, 25, tá? Vou ver se tá tudo normal ou se foi o meu Game Maker que bugou aqui, né? Tá, agora ficou normal, tá vendo? Foi aquela falha mesmo, ó, ele confundiu a string com o inteiro, né? Mas vamos lá, né? Seguindo nossos estudos. Agora nesse próximo aqui eu vou falar para vocês o que são as funções que retornam informações, né? Funções que retornam informações, que são ads list find index, certo? Ela pede o id, que é lista, e o valor. Qual o valor? Tipo, eu vou procurar
um valor e ele vai me retornar a posição, o índice, né? O índice dessa lista, ele vai me retornar a posição. Por exemplo, vou escolher o número 5 aqui. Na lógica, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Tá? O 5 está na posição 4. Então ele tem que me retornar 4, né? Eu vou colocar isso daqui naquele draw que a gente colocou. Deixa eu dar um Ctrl X aqui. Opa. E vou colocar ele aqui dentro. Para usar visualmente, para a gente ver visualmente o que é que ele vai retornar, né? Vamos lá. Está compilando. Pronto aí, ele retornou a posição número 4. Que a posição número 4 é o 5. Aqui é a 0, 1, 2, 3, 4. Foi isso que eu pedi para ele. Então ele retorna essa posição aí para a gente. Tá? Isso é bastante útil. No decorrer assim que você utiliza as listas, sente essa necessidade de trabalhar muito com essa função, principalmente de retorno, né? Para a gente saber em qual a posição que certo valor está, em qual posição, em qual ordem ali, né? Vamos para a próxima. Eu vou usar o draw aqui também. A próxima vai ser o seguinte, vai ser a ds list find value. O que acontece? Diferente dessa, o id é lista, diferente dessa outra que a gente usou, que retornava um índice, e nesse caso a gente vai colocar a lista e vai colocar o índice. Por exemplo, eu quero saber qual a posição, qual o valor que está na primeira casa, no caso a casa 0, né? Está na primeira casa, na posição 0 da lista. Vamos lá ver. No caso, eu vi que era o número 1, se eu não me engano. Está aqui, ó. Na posição 0 ele está organizado de forma crescente, né? E ele está aqui, ó, na posição 0 está o número 1. Tá? Se eu colocar aqui o número na posição 10, eu quero saber quem está na posição 10. Ele vai me retornar o 11. O 11 está na posição 10, tá? Bom, a próxima que a gente vai ver é a seguinte. Eu coloquei a tela aqui, que eu fiz uns testes aqui agora. Foi essa ds list, tá? ds existe. Isso é uma condição de existência, né? Então nós temos o ID aqui dela. Aqui está o tipo dela, ds list, mas essa ds pode ser um outro tipo map ou tipo grid, e tem outros tipos também. Mas nós estamos trabalhando com list, né? Eu coloquei a tela aqui, ela aqui, por exemplo, que em desenhar, eu coloquei até aqui, ó, se ds existe. Qual DS? Lista, qual o tipo dela é lista. Se ela existir, ele vai desenhar essa informação. Se ela não existir, ele não desenha. Beleza? Eu deixei aqui a variável global, e ela foi criada e depois ela foi destruída. Vamos ver aqui o que acontece. Pronto, é isso aí. Ela foi, como vocês podem ver, ela não está aqui dentro, só está desenhando os quadrados, que já é uma outra função, só para a gente demonstrar, né? Mas as informações dela não está aqui dentro. Por quê? Porque ela foi destruída. E aqui o programa diz, se ela não existe, se ela existe, ela desenha, se não existe, certo? Então ela é muito boa para evitar esse tipo de erro, que pode acabar, atrapalha bastante. Se a gente, por exemplo, nem chegar a criar a lista, isso daqui também vai dar um problema, entendeu? Aqui vai dar um problema. Ele vai entender que essa variável lista, ela
ela nem existe, entendeu? Tipo assim, tem alguma coisa errada aqui, ó. Então ela precisa pelo menos ter sido criada, ter sido aqui armazenada, essa lista aqui, certo? Vamos ver se eu colocar, por exemplo, 0 aqui. O que que acontece? Ela não foi destruída, ela foi criada. Se é uma lista, realmente é uma lista. Pronto. Ele viu que tinha informação nela, mas não foi uma lista. Aquilo ali não é uma lista. Um 0 não é uma lista. Então é isso. Ela precisa ter pelo menos ter alguma informação dentro dessa variável para que essa função aqui dê certo. A próxima função vou colocar aqui, já está quase no fim, que é salvar e carregar. Bom, isso daqui é para a gente salvar a lista. Salvar assim para quando a gente entrar no jogo de novo, a gente poder fazer o load, né, desses arquivos aí, como se fosse o arquivo de memória, né, de salvamento. Para salvar nós usamos a seguinte função: list dslist aqui, ó, write. Como é que foi? Write, isso. Lista, né? O ideal é eu colocar numa variável isso. Vamos dizer, vou colocar numa variável slot 1, certo? Slot 1 recebe esse salvamento. Slot 1 recebeu essa lista aí e salvou. Tá. Aí depois, vamos dizer, isso daqui normalmente a gente coloca quando vai fechar o jogo. Fechou, terminei de jogar, fechei. Aí a gente vai salvar as informações. Ou então tem um ponto de salvamento onde você executa esse script aqui, né? E quando for entrar no jogo, quando clicar ali, eu quero voltar da onde eu parei. Aí o que é que você vai usar? Você vai usar o ds list ready, certo? O id é lista, e a string é o slot 1. Então é dessa forma aqui que você vai carregar o jogo, fazer o log, né, dos arquivos para continuar da onde parou. Na verdade é para pegar pelo menos a lista, né? Tipo, são outras informações que vai salvar nesse arquivo. Eu vi aqui que faltou uma função, demonstrar uma função. Eu vou apagar isso tudo aqui. Deixa eu apagar isso tudo aqui. Deixar só a lista criada. Adicionar valores à lista. Beleza? Sim, eu vou criar agora uma segunda lista. Lista 2 para a gente demonstrar essa outra aqui, né? Agora eu vou criar a lista, né? Para ele avaliar a variável, criar a lista 2, ela vai ser uma ds list create. Beleza? Então tá criada a lista. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver como é que tá rodando aqui. Está aqui as duas listas criadas, né? Uma tem essas informações e a outra está vazia, segunda lista. Eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui e vou adicionar, por exemplo, esses de baixo vai ser da lista 2 e esses de cima da lista 1. Deixa eu preencher aqui 2 e 8. Pronto. E vamos ver lá como é que tá. Pronto, duas listas elas têm os valores, né? Cada uma com seus valores. A função que eu vou demonstrar aqui é a de copiar, entendeu? Copiar lista, né? Copiar lista. Por exemplo, a gente usa o ds list copy, certo? O que acontece? Eu quero copiar da lista 2 para a lista 1. Então o que é que eu faço? Eu vou declarar que a lista que eu quero que armazene as informações, vamos dizer, list, a lista 1, né?
A lista 1 eu quero que ela receba essas informações. Aí eu vou copiar ela da onde, né? Vou copiar ela da lista 2. Vamos ver como é que vai rodar. É isso aí, ó, copiou da 2 para a 1, tá? E pode perceber que todos os outros dados foram deletados. Virou uma cópia realmente. É como se usasse o clear para limpar e depois adicionasse tudo, né? Então não fica nenhum dado da outra, nenhuma informação da outra. Se eu quisesse ao contrário, é só fazer lista 2 para a lista... No caso, a lista que eu quero trabalhar, aqui eu quero que receba as informações e de quem vai receber, tá? É assim que a gente lê esse comando aqui. Tá aí, a lista 2 recebeu o que estava na lista 1. Ela copiou os dados da lista 1. Bom, pessoal, então é isso. Chegamos ao fim. Tá? Existem mais algumas outras funções que envolve map, o DSListMap, tá? Que se agrega junto, elas juntas formam... Tem uma conexão entre lista e map. Então eu vou deixar essas funções para um outro dia, beleza? Então espero ter ajudado aí com esse conhecimento, com esse compilado aqui das funções de lista. E qualquer dúvida deixa aí no comentário. E valeu, pessoal, até a próxima.